É o Evangelho, ele, nova, que abre olhos, quebra cadeias e deixa o ser humano livre para entender. Livres para entendermos, livres para entendermos, salvos dos bloqueios, dos entupimentos de todas as naturezas, da nossa própria história, mas também salvos dos bloqueios espirituais, que o Novo Testamento chama de bloqueios do príncipe deste mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, no suscitador de enganos e desobediências livres disso, para podermos entender completamente, se quisermos e desejarmos, a palavra em nós agora. Então, você está vendo o texto de Hebreus, e o Braulio colocará no capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. Depois do capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Está aí para você ler, eu não preciso repetir. E apenas se diz assim, preste atenção. O contexto antecedente desse verso 12 é o escritor de Hebreus nos falando da nossa vocação celestial e que por isso a gente tem que considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, e que foi fiel àquele que o constituiu. E foi uma fidelidade que não tem comparação. Moisés também foi fiel àquele que o constituiu. Mas o escritor de Hebreus diz em comparação. Não tem comparação. Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a fidelidade de Moisés. A fidelidade de Moisés é uma fidelidade infinitamente menor, porque ele é um servo na casa e agora a gente está falando do filho sobre a casa. Então é outro nível. Moisés faz parte linear da história, mas quando a gente chega em Jesus, tudo e todos ficam pequenos diante do que nos é apresentado em Jesus. Ele é o Filho em obediência ao Pai sobre tudo na vida, como nunca antes a vida jamais contemplara. E é por isso que se diz, apelando agora outra vez para Moisés, se nos dias de Moisés o que se disse foi: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no tempo e no dia da provocação, nos dias da tentação no deserto, nos dias de Moisés. Então agora essa palavra tem um significado muito mais forte. Se em relação a Moisés ela teve aquele peso que teve, de tal modo que os que foram desobedientes não entraram no descanso, não entraram na promessa, ele diz: hoje as consequências não são só de uma entrada numa terra a ser herdada. Não. Isso era parte da basicalidade primitiva. E é por isso que Jesus é superior a Moisés. E Moisés era fiel, servo dentro da casa. Mas Jesus é superior porque ele é aquele que está sobre a casa, ele é que constitui as coisas. Então, se em relação a Moisés se disse para que o nosso coração estivesse pronto para a resposta, não se endurecesse nesse dia chamado hoje,
que é o dia Kairos, é o dia da oportunidade, é o dia da chance, é o dia do vislumbre, é o dia da revelação. Então, se foi assim antes, então, com Moisés, tanto mais agora, com Jesus, que reina sobre todas aquelas coisas que antes eram apenas sombras, arquétipos, indicações, mas não eram a realidade mesma. Jesus é a realidade encarnada. Então não dá para comparar Moisés com Jesus. Justamente por isso a gente tem que prestar muita atenção, considerar o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa alma, que é Jesus, é olhando para ele que nós não vamos ser conturbados nem confundidos, nem enganados na jornada. E quando a voz chega nesse dia, que é hoje, a gente, em Jesus, não pode mais dizer que não sabia, porque nós estamos diante de considerações infinitamente mais claras. E como eu dizia antes, em relação a Moisés, o descanso pela peregrinação de 40 anos e entrarem na chamada terra de Canaã, a terra dos cananeus, dos jebuseus, dos girgazeus, dos heveus, dos povos que eles, contra os quais lutaram e vieram a prevalecer e dominar aquela terra que veio a ser chamada depois de terra de Israel. Então, com eles, a entrada no descanso era a promessa de terem uma terra, de construírem as suas próprias cidades e pararem de serem nômades angustiados no deserto entre o Egito e a chamada terra de Canaã. Era essa jornada deles. Agora, o escritor de Hebreus diz: a nossa não é essa, a nossa é infinitamente superior, porque eles estavam olhando para uma promessa terrena. Nós estamos olhando para a promessa da vida eterna. Não é uma entradinha numa terra, numa geografia, numa lugarização. Não, não tem a ver com tomar posse de promessas terrenas, geopolíticas, e que ainda assim vêm carregadas de conflitos e de guerras e de desacordos e de levantes contrários e de combates que começaram naqueles dias na terra de Canaã e hoje, quase 4.000 anos depois, eles continuam com 3.500 anos, 3.400 anos depois, continuam aqui os mesmos conflitos, com as mesmas descendências dos mesmos povos praticamente, e eles não entraram em descanso nenhum. E o escritor aqui de Hebreus diz: não, o nosso chamado, se a gente considerar o que Jesus está propondo, é para nós nos tornarmos herdeiros da vida eterna. Ouça bem, herdeiros da vida eterna. Não tem mais a ver com descanso, não é um pedaço de terra no Canadá, não, é a vida eterna. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqueles que tinham a promessa de entrar em Canaã, praticamente todos eles morreram no deserto porque o coração foi incrédulo. Eles não creram na promessa. Tiveram medo dos habitantes da terra,
dos gigantes que descobriram que moravam na Terra, dos filhos dos descendentes dos gigantescos seres humanos, dos refaíns, dos emumins, de uma quantidade de outros que eram, no mínimo, do porte de Golias, 3,20 metros para lá, como tinha também Og, rei de Bazã, rei das colinas de Golã, usando a linguagem de hoje, e que dormia numa cama de 5 metros de comprimento e mais ou menos 2,80 metros de largura para ele poder se virar nela. E a cama era toda de ferro para poder suportá-lo, tamanho era o peso do cara. Quando os israelitas ouviram falar que a terra do descanso era habitada por gigantes e por povos poderosos e hostis, eles tremeram, não creram, blasfemaram e rodaram em círculos durante 40 anos, até que toda aquela geração que não creu, que sob a promessa de Deus, com base na promessa, eles entrariam, eles venceriam e eles habitariam a terra, esses todos que não creram morreram e não herdaram a promessa, que não era nada além de uma promessa terrena, geográfica e geopolítica, portanto, longe de qualquer completude significativa. Aí o escritor de Hebreus diz, com Jesus é diferente, porque com ele tem a ver com vida eterna. Não é teologia da prosperidade, ter uma fazenda, 2 fazendas, 3 fazendas, terra grande. Tudo isso ainda faz parte do infantilismo primitivo, das expectativas humanas. Em Jesus, essas coisas pequenas ficaram para trás. Nós agora estamos dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi no dia da provocação, porque nós estamos falando não mais da posse de uma terra. Nós estamos falando da vida eterna. Da vida eterna, não é de imortalidade, nem de longevidade, nem de posse. Isso tudo é de um primitivismo enorme ainda. Em Jesus, a gente está falando de algo que faz com que você abandone o casulo antigo e voe para a eternidade. Ele diz, tome cuidado, porque o que pode impedir isso tudo é a incredulidade. É não crer nisto. E é, então, viver como se as únicas coisas que existissem fossem essas aqui, imediatas. E aí, nos esfolarmos pela posse dessas coisas que perecem e que não nos fazem transcender. São apenas as coisas que nos podem sepultar. Não são as realidades que nos fazem transcender. E o escritor aqui de Hebreus diz, tomem cuidado, porque vocês podem, semelhantemente aos de Israel, ficarem tão enredados pelos apelos contemporâneos, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode, se consegue, não consegue, e se o desafio é grande, se é pequeno, esse desespero que faz a vida ficar reduzida a esse trajeto de uma linearidade curta, à qual a gente não consegue acrescentar 1 metro, por mais ansiosos que andemos, e que tem, todavia, o poder de matar a fé, a alegria, a esperança da vida eterna e nos tornar gente apenas do horizonte imediato, gente da terra plana, que não enxerga nada além
dos 20 quilômetros que o olhar alcança num deserto plano em linha reta. Gente que anda no máximo até a sepultura, porque não tem mais nada para além da sepultura. Para essas pessoas que viveram cultuando apenas o que pegam, apenas os que podem guardar nas mãos as riquezas de um tempo. Isso é o que tira de você a vida eterna. Porque a vida eterna é feita de fé, esperança e amor. Quem não vive com fé, com esperança e com amor, está longe da vida eterna. A vida eterna é construída com esses materiais. Você quer viver na vida eterna? Ofereça os materiais preciosos para a construção da vida eterna, da sua. Só material precioso. Escolha fé, esperança, amor, perseverança, fidelidade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. São esses os materiais com os quais a nossa casa espiritual é construída por aquele que disse: vou preparar-vos lugar. E enquanto eu vivo na graça dele, oferecendo todo dia os materiais que resistem ao espaço, ao tempo, e que transcendem a sepultura, e que estão para além dos recursos parcos e pobres da ciência da imortalidade. Esses outros materiais que são aqueles com os quais a Nova Jerusalém é construída, com essas pedras preciosas que estão no fundamento da nossa residência eterna. Que são esses materiais espirituais, invisíveis e intangíveis, porém de resistência eterna. Se eu não oferecer e não me oferecer designando os materiais com os quais eu creio e quero que a minha habitação espiritual seja construída, eu termino na sepultura. Quando eu morrer, eu morri. Já é um inferno bastante para a média humana ponderada. Na hora que morrer, acabar. Agora, você pode, na hora que morrer, continuar, transcender. Porque você já esteja habitado pela vida eterna. Eu já estou habitado por ela. Jesus vive em mim, o Espírito Santo vive em mim, e o amor de Deus está em mim. E eu ofereço a vida todo dia, amor. Eu ofereço esperança e fé. Tudo o que me concerne nessa vida é viver arregimentando cada vez mais os materiais de durabilidade eterna para que a minha casa espiritual seja construída nesse descanso eterno que Jesus oferece. Se o nosso coração não for tomado por perversidade, de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade
E aqui comigo tem uma quantidade absurda de pessoas que ficaram tomadas de um perverso coração de incredulidade. E haverá uma quantidade maior ainda de pessoas me vendo e me ouvindo nos próximos dias, meses, que serão também pessoas que foram tomadas por um perverso coração de incredulidade. A gente para quem tudo isso que eu estou falando não existe mais. Eles ficaram apavorados, amedrontados, perderam a esperança, sepultaram o amor, esboroaram a fé, e o coração ficou tomado por essa perversidade incrédula que nos afasta do Deus vivo, da alegria de Deus, da realidade de Deus, dessa fé exultante que tem que habitar o nosso coração. Mas o que se pede é que, pelo contrário, que nós nos exortemos mutuamente, como eu estou fazendo aqui, durante esse tempo, esse dia que se chama hoje, esse momento agora, esse momento eterno, chamado de o dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. E a gente perca a esperança e vá empedrando o coração, ficando endurecido pelos enganos do pecado que vão nos enchendo de ludíbrio, de engano, de miragens, de fantasias, e o coração vai ficando duro, e a gente vai trocando a vida eterna por, como diz o escritor de Hebreus, por alguns repastos, como fez o irmão de Jacó, Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por repastos passageiros, por comidinhas que a gente come em 15 minutos e acabou, e a saciedade não dura muito tempo. E o tempo todo a gente vê pessoas trocando aquilo que é de natureza eterna por aquilo que é de natureza corruptível e passageira. E que pode nos abismar naquela existência que, quando termina, termina. Quando morre, morre. E perde a capacidade de transcender, de voar, de entrar nesse ambiente que não é da imortalidade, é o ambiente da eternidade, que não é medido por espaço nem tempo, que é em Deus. E Deus é em nós. E nós somos em Deus na sua glória e na comunhão com todos os espíritos que tiveram a mesma consciência, se alimentaram da mesma fé, da mesma esperança e praticaram a mesma graça de amor. É esse o chamado. Com a advertência que façamos uns aos outros, a fim de que não fiquemos endurecidos pelo engano do pecado, da mentira, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Somos de Cristo, eu sou corpo de Cristo, sou membro de Cristo, sou um com Cristo. Isso é verdade se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se é que desde o princípio tivemos alguma confiança. Ele está dizendo, se você mantiver a confiança que você teve e não abrir mão dela e não retroceder, você é parte de Cristo. Se você é parte de Cristo, você tem parte da eternidade e somos parte de Cristo se o nosso coração mantiver nele a confiança original
como se nós fôssemos filhos da ressurreição que tivesse acabado de acontecer agora. E nós a estivéssemos testemunhando, tomados por esse gozo, por essa alegria, por essa exultação em fé, de sabermos que nós nos tornamos um com Ele na sua vitória sobre a morte. Por isso, cheios da exultação, da esperança, nos tornamos membros de Cristo, membros da eternidade. Temos parte com Cristo Jesus. Para mim isso é extraordinário. Enquanto isso se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação. E quem são esses a quem essa palavra é dirigida? Quem são esses que se rebelaram? Aí o escritor de Hebreus diz, abram os olhos, porque são todos crentes. Esses que ouviram essa voz, porque esse é o dia da oportunidade, não endureçam o coração para vocês não ficarem para trás. Ele repete para nós hoje dizendo que a nossa responsabilidade é infinitamente maior do que aqueles que andavam no deserto. Embora aqueles que ficaram para trás no deserto, todos eram crentes do nosso ponto de vista. Eram crentes. Foram os crentes que não tomaram posse da terra da promessa, porque se tornaram crentes incrédulos. Eles eram membros do povo de Israel, eles andavam com Moisés, com Josué, eles comeram do maná, eles foram batizados na travessia do Mar Vermelho, eles comeram a carne das cordonizes, eles foram alimentados por águas que brotaram da rocha, eles experimentaram isso tudo, eles viram milagres, mas o coração deles foi incrédulo e não tomou posse pela fé das promessas naquele dia chamado hoje. O coração deles retrocedeu pelo medo e pela perversa incredulidade. Eles não entraram, não tomaram posse do que lhes era dito como palavra daquele que não sabe mentir. Mas eles duvidaram e por isso ficaram rodando em círculos durante 40 anos, e é isso que o escritor de Hebreus diz, olha, tomem cuidado, porque o que se disse a crentes, aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou Deus por 40 anos. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, não foram os crentes que deveriam entrar, mas não entraram, não foram esses que tinham a promessa e que abriram mão dela pela dureza da desobediência no coração. Vemos, pois, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. É a incredulidade que nos impede de entrar, de tomar posse, de não vermos gigantes que nos possam apavorar. É essa presença da eternidade nos animando, é que nos dá o poder de olhar para todo e qualquer desafio à nossa frente e os considerarmos mínimos. Os gigantes se apequenam, os fortes se enfraquecem, porque o nosso coração está tomado de uma força maior. A gente enfrenta tudo, todos, qualquer coisa, e atravessa a morte com os olhos bem abertos, olhando para a morte sem piscar, sabendo que estamos de posse da promessa da vida eterna, se o nosso coração não for tomado de perversa dureza, de incredulidade na nossa alma. E aí, lembrando
essa exortação é feita aos crentes, que foram aqueles que tiveram todos os benefícios, mas que se tornaram temerários e o coração perdeu a alegria da palavra da promessa. Perdeu o primeiro amor do encontro com a libertação que nos foi proposta. E aí, com o murchamento do coração, o que o escritor de Hebreus diz é: vemos, por causa de tudo isso, que não puderam entrar em razão da incredulidade. Aí inicia-se o capítulo 4 dizendo: temamos, 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 temamos. É para temer, é para ter temor e tremor. Temamos. Temamos, portanto, por causa disso, por causa deles e do que, como exemplo deles, recai sobre nós. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de nós ou que alguns de vós tenham falhado, não tenham conseguido. Temamos, em razão de tudo isso, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado e, eventualmente, alguns de nós estamos ficando para trás. Temamos que muitos de nós estejamos ficando para trás. Gente que perdeu completamente o olhar da vida eterna, gente que só pensa em política, em ideologia, no lado poderoso, no lado derrotado, quem vai conseguir, quem não vai conseguir, nas causas temporais, se vacina, não vacina, nos ódios estúpidos, nas incredulidades burras. É gente que só vive no meio disso aqui, não tem nenhum olhar para além do imediato, que é justamente o olhar para a gente ter a capacidade de olhar para a vida com fé, esperança e amor e tratarmos o próximo e a existência com a luz desse olhar da eternidade que nos corações de milhares e de milhões se ofuscou, se tornou treva. E eles têm apenas a perspectiva da sepultura e estão correndo nessa regressiva até lá, porque perderam toda a capacidade de terem um descanso para viver aqui, sabendo que faremos o melhor no tempo presente para distribuirmos a graça e o amor de Deus entre os homens e para tratarmos a vida, a criação, a natureza, o meio ambiente, o próximo, qualquer próximo, sem nacionalismo, sem xenofobia, olhando cada outro próximo como meu irmão, não crendo que fronteiras e nem muros de separação tenham qualquer vigência na nossa mente, se nós somos de Cristo Jesus, como diz Paulo em Efésios 13, Efésios 3, os muros da separação são derrubados. E aí essa coisa de quem estava distante, quem está perto acaba, porque de todos ele faz um e ele não reconhece pedigree em ninguém. O único DNA que ele reconhece é aquele que vem com a marca da cruz, com o selo do amor de Deus, que se manifesta como amor ao próximo, segundo o ensino do Evangelho de Jesus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles no deserto. Eles estavam ouvindo uma boa nova, um evangelho de libertação do Egito para uma outra terra onde eles poderiam ter descanso,
se o coração deles não duvidasse. Por isso se diz, também a nós foram anunciadas as boas novas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou no passado e pode não ser proveitosa para nós no presente, visto não ser acompanhada pela fé. Você me ouve aqui todo dia, mas se essa palavra não for acompanhada pela fé, ela está morta. Ela não faz você entrar em lugar nenhum. Não faz. Para ela produzir alguma coisa, ela tem que ser acompanhada pela fé. A palavra sem fé está morta. A fé sem a palavra nem se levanta. Mas é a palavra da fé o que nos dá o poder de atravessar a própria morte, de não temer coisa alguma, de resistir a tudo. Resistir a tudo. Essa palavra da fé que se arrima no Evangelho é que tem o poder de nos tornar resistentes para encararmos tudo. Seja tudo o que tudo venha a ser, por meio desta palavra, eu enfrento tudo. Por outro lado, se essa palavra não se fizer acompanhar de fé, ela perece, fenece, se esboroa, ela perde a vida, ela se transforma num eco que vai ficando cada vez mais distante até que desaparece do nosso ser, da nossa alma. Como tem acontecido na vida de tantos que todos os dias. Tomem cuidado, porque essa palavra, essa boa nova, esse evangelho, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada essa palavra pela fé naqueles que a ouviram. Não adianta ouvir se você não a fizer ser acompanhada pela fé. E agora olha bem para mim aqui, olha bem para mim. Quando essa palavra é acompanhada pela fé, é porque ela é praticada. A fé só é verdade quando ela se transforma em prática, porque a fé sem prática é morta. A fé sem obras, a fé sem prática, a fé sem fruto, a fé sem manifestação coerente do que ela seja, não é fé. Ela não é fé. A verdadeira fé não é feita de gritos nem de histrionismos. A verdadeira fé dá fruto. A verdadeira fé produz prática coerente, consequencial. A verdadeira fé é cheia de obras equivalentes ao testemunho que a fé dá. É aquilo que a fé produz. E essa verdadeira fé só produz obras, só produz fruto, só produz com ela própria, se ela se manifesta na esteira do amor, se ela se efetiva pelo amor, porque sem amor a própria fé não passa de gritos e de histrionismos. A fé verdadeira pode vir no silêncio absoluto. Ela vem na esteira do amor e ninguém deixa de ver, de enxergar e de reconhecer seu fruto. Se não for assim, não é fé e está morta. É como um corpo sem espírito. Assim, a fé que não se faz acompanhar de amor
de prática e de fruto coerente com o seu anúncio, com a sua esperança em fé. E assim se diz: cuidado, porque essa palavra boa nova só é aproveitada quando ela é acompanhada pela fé. A boa nova não é aproveitada sem fé. Não adianta ouvir, você não vai ficar prenho dela se você não deixar que a fé engravide o fruto do Evangelho, crescendo até desabrochar de dentro de você como prática de vida, como manifestação do amor, como alegria na esperança, como certeza de vida eterna. E aí se conclui por hoje aqui para nós assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Significa que o que quer que eu ouça de ruim, desagradável, chato, trágico, complicado, não me produza mais nada, eu me tornei um ser desenervado? Não, eu continuo a ter nervos, eu continuo a dar respostas às coisas que me chegam com coerência, mas eu não ando mais ansioso. A fé tirou aquela ansiedade horrorosa de mim. Meu coração está cada dia mais pacificado, acalmado, cada dia mais assentado no descanso, cada dia mais habitado pela eternidade, cada dia mais certo de que a bondade de Deus reina sobre mim e que todas as coisas conjuntamente cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e manifesto esse amor amando o meu próximo, perdoando o meu próximo, incluindo o meu próximo, sendo empático para com o meu próximo, buscando entendê-lo, discerni-lo, compreendê-lo, acolhê-lo, ajudá-lo, ensiná-lo, ser paciente, ser benigno, ser alegre com a justiça e não com a injustiça, me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Esse é o resultado do amor de Deus em mim. É esse amor de Deus em mim e esse amor por Deus em mim, na prática do amor na direção do meu próximo, que faz com que eu tenha certeza de que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Essa história de que o universo conspira em meu favor é uma versão muito barata e adaptada aos tempos presentes e que empobrece o significado pessoal da afirmação que diz: pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se alinham na vida segundo o seu propósito. Essa é a palavra. Essa é a palavra do descanso, essa é a palavra da vida eterna. Essa é a palavra da paz, essa é a palavra da boa nova, essa é a palavra da segurança, essa é a palavra deste dia, chamado hoje, para quem quer que deseje tomar posse desse descanso. Quem está me ouvindo desde o início entendeu completamente.
Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, mais uma vez nesse dia chamado hoje, eu peço que a tua palavra provoque as manifestações, as pulsões da eternidade nos nossos seres, nos nossos corações. Por favor, realiza isso. Por milagre do Espírito Santo, gera essa provocação no coração de muita gente. E que as respostas sejam maravilhosas para o louvor da tua glória. É o que eu te peço em teu nome. Amém, amém e amém.